em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. 30 de setembro de 2016, 17 horas. Diz a Bíblia: alguém picado por cobra olhava para a serpente de bronze e sarava. Números 21, versículo 9. Artefato feito por mãos humanas, realizava prodígios, assombrando caçadores de idólatras. A serpente exaltada por Moisés curava a picada de cobras. Deus permite que se criem símbolos como esta serpente e o sangue redentor. Mas, sempre tem um mas. Mas atrás do símbolo, somente o amor do Pai cura e redime. Ninguém se iluda com as figuras, por mais coloridas que sejam. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de bons amigos. Luiz Carlos Zube nesta etapa, mais a colaboração do Fernando na câmera e do Luiz Fernando na exibição. Nosso agradecimento a todos. Com a valorosa equipe TVM na técnica, permanecemos tranquilos. O tema de hoje será redenção pelo sangue ou pelo amor. O apóstolo Paulo escreveu: se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, versículo 14. Este desabafo coloca o conjunto da doutrina cristã dependente da ressurreição do corpo físico de Jesus. Tudo o que aconteceu é colocado em segundo plano. Jesus é desafiado. Se não carregares o corpo físico para o céu, nada feito. Nós não acreditaremos em ti, nem a tua doutrina será divulgada. Permaneceremos na estaca zero, esforçando-nos para esquecer tuas palavras e ensinamentos. Isto diria o cético. Faremos greve de fome espiritual e o cristianismo terá fim. Não restará consolo fora da tua ressurreição. E o apóstolo Paulo segue adiante na operação desmonte, colocando por terra o que não seja o corpo de Jesus nos céus. Se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 17. Paulo deve ter esquecido que ele próprio apontara o sangue como eliminador de pecados. Nele é que temos a redenção pelo seu sangue, ensinou Paulo. Efésios 1, versículo 7. Ora, se o apóstolo considera a ressurreição como único alicerce, o sangue foi jogado para escanteio. Se a ausência da ressurreição invalidariam pregação e fé, as demais virtudes cristãs também seriam anuladas por este arrastão. Deixariam de ser aquilo que sempre as consideramos. Sangue, pregação e fé morreriam por falta de única raiz primordial que lhes concedia sobreviver. O apóstolo Paulo foi claro: é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Precisamos esboçar coerência em nossos estudos para preservarmos credibilidade.
Nesta mesma linha, somos obrigados a formular pergunta: se Jesus fosse o que é apenas pela ressurreição do corpo, seria inválido qualificarmos o sangue como redentor. Se apenas atreladas à ressurreição, pregação e fé se tornam importantes, de si mesma elas não têm importância alguma, o sangue também fica entre as coisas secundárias. Estas conclusões do apóstolo Paulo, portanto, enfraquecem aspectos da experiência cristã. Neste particular, Paulo se encontra na parte humana da Bíblia. O que Jesus pregou tem gerado bilhões de valores esparsos, e a pregação cresce alicerçada neste rochedo. Os exemplos do Mestre jamais perderão validade. Os seus milagres ainda não foram superados. Será que teríamos suficiente coragem para jogar tudo isto fora se descobríssemos os ossos do Nazareno em alguma caverna? É uma pergunta válida. No bojo da nossa interpretação sem algemas, importante é aquilo em que Jesus se tornou Espírito perfeito em unidade com Deus. Este, para nós, é o ponto essencial. Os demais eventos vão ficando para segundo, terceiro e quarto planos, e assim por diante. Se eu tivesse fé algemada em dogmas, certamente eu ficaria extremamente preocupado. Arqueólogos bisbilhoteiros me tirariam o sono. Estaremos perdidos. É o pensamento do estudioso algemado se escavadores provarem a existência de restos mortais de Jesus em algum lugar. O Mestre no paraíso, desacompanhado das vísceras, nervos e músculos, é a eterna preocupação dos portadores de algemas, na mesma linha de Paulo. Só em pensar no assunto, e muitos beatos se benzem escandalizados. Na opinião deles, bastará notícia deste tipo e toda a religiosidade do planeta vai desaparecer. Assim raciocina o catedrático, dominado pela síndrome sufocante de frases espetaculosas. Aquele defensor sectário é dono vitalício de capitania hereditária e esconjura possíveis ameaças aos seus domínios. Como prova, ele arranca da gaveta uma escritura amarelada, lavrada no século XIII. O reino de Deus se transforma em processo cartorário com selo e carimbo. O corpo de carne e a sesmaria adquirem cotação na bolsa. O sangue se transforma em mercadoria vendável, cada vez mais cara, valorizada pela inflação e pela correção monetária. Existem documentários na televisão e filmes no cinema apontando sepulcros que guardam eventuais ossos de Jesus. Na opinião do apóstolo Paulo, isto aí seria o fim do sonho. Representaria fracasso de experiência 2 vezes milenar. Nesta altura, teremos que recordar o apóstolo Pedro, que censurou escritos de Paulo como demasiadamente obscuros. Nós vamos à Bíblia para mostrar que estamos certos. Prestem atenção no que Simão Pedro escreveu. Ao falar destes assuntos, o irmão Paulo diz certas coisas difíceis de entender. 2 Pedro 3, versículo 16. É a própria Bíblia
colocando reparos na Bíblia. Foi a maneira franca de Pedro informar que Paulo, algumas vezes, colocou os pés pelas mãos. A censura de Simão Pedro, em minha opinião, foi discreta e delicada. De minha parte, eu exalto sua sinceridade, que permitiu aos futuros intérpretes o direito ao contraditório. Percebam que Paulo foi taxativo. Se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. A pregação em si mesma, na opinião de Paulo, virou zero à esquerda. E neste zero à esquerda, meus caros, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Zub, o nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Valerá, meus amigos, ocupar alguns minutos do seu tempo. E nunca esqueçam do YouTube, onde 65 palestras se encontram dia e noite à disposição de vocês. O YouTube também está sendo colocado pelo nosso amigo Zuber. E voltaremos ao tema de hoje: redenção pelo sangue ou pelo amor. A fé seria invalidada, desacompanhada da ressurreição, na opinião de Paulo. Na carta aos Efésios 1, versículo 7, Paulo remata: nele, Jesus, é que temos a redenção pelo seu sangue. Se a ressurreição foi considerada por Paulo bandeira única, falar em sangue não será retomar um argumento que já foi desprezado? Redenção é coisa muito importante para ser tratada em escala inferior. É o apóstolo Paulo confirmando a nossa tese. Se o Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis em vossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 17. Aqui Paulo é taxativo. O sangue não redime sozinho nas suas próprias palavras. Por quê? Porque ainda permaneceis em vossos pecados, como o próprio Paulo diz. Vejam que, independente da ressurreição em corpo, o sangue já fora derramado no Gólgota. Já fora derramado. Apesar disso, Paulo insiste: permaneceis em vossos pecados. A permanência no pecado com simultâneo derrame de sangue por Jesus aponta a negação de efeitos, porque ele diz que continuamos nos mesmos pecados. A ressurreição, como iceberg gigantesco, ocupou os espaços da teologia paulina, não permitindo que outras virtudes fossem valorizadas. O resto é resto, foi a conclusão lamentável de Paulo. Aqui nós repetimos a solução incontestável: redenção somente através do nosso Cristo interno. E quem é este Cristo interno? É aquele Cristo planetário em que Jesus se transformou quando venceu a morte pela ressurreição. No caminho de Emaús, Jesus disse: não convinha que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Lucas 24, versículo 26. Jesus está mostrando a festa em que o episódio da crucificação se transformou, quando ele entrou na sua glória. Que glória é essa?
Entrar na glória significa transformar-se em espírito universal, com autonomia ampla e irrestrita de fazer morada na universalidade dos corações. Lembremos-nos que o Mestre prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. É por este Cristo interno que nós seremos redimidos. Ele estará conosco todos os dias. Por quê? Porque Ele está nos redimindo. Ele faz parte do nosso ser. Deus está em toda parte. Redenção significa superar algo que nos escraviza. Ciro, o persa, é chamado Redentor porque libertou os judeus do cativeiro. O Cristo dentro de nós, como Espírito universal, nos concederá carta de alforria, libertando-nos da escravidão da nossa ignorância. O sangue daquele Jesus maltratado da sexta-feira não pode competir com o Cristo triunfante do domingo. O erro de Paulo está na contradição. Ele varreu preciosidades do passado e retornou em busca do sangue naquele mesmo passado que ele renegou. Paulo acertou quando disse, inspirado, que a glória do domingo de Páscoa era o ponto alto. Sem desmerecer as demais virtudes, desde que seja assim, nós concordamos com Paulo. Sangue revela a derrota e morte do varão das dores. Ressurgir das cinzas é sinal de vitória e de poder. Este foi o ponto alto da glória do Cristo. Este foi realmente o lance definitivo. Analisando por este prisma, ficaremos de certa forma reconciliados com Paulo. Sem a transformação do Jesus humano no Cristo divino, estariam mortas pregação e fé. E a pergunta escapa imperiosa. A pergunta inevitável. De que maneira aquele Espírito chamado Jesus alcançou a condição de um Cristo? E a resposta é: Jesus se tornou Cristo pela intensidade do seu amor. E aqui nós entramos no ponto exato. Nós também seremos redimidos por este amor do Cristo. O amor é o elemento essencial, a força redentora. Tudo mais fica de lado. Agora perguntaremos aos catedráticos: se Jesus disse que estaria conosco todos os dias, por que a promessa do Espírito da verdade? Vejam o que Jesus pediu ao Pai. Eu rogarei a Deus, prometeu Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. João 14, versículo 17. Embora pareça chuva no molhado, as palavras indicam unidade do comando supremo. Eu e o Pai somos um. O Consolador anunciado, meus caros, aqui não fica bem claro, o Consolador anunciado é o próprio Cristo. O Espírito universal do Cristo é que é este Paráclito que nos visitará para nos deixar consolados e nos instruir também. A Trindade se explica por uma figura geométrica, o triângulo. O triângulo possui 3 lados, mas o triângulo é único em termos de figura geométrica. Ele é apenas uma figura geométrica. No entanto, todos os 3 lados demonstram a presença de Deus.
Jesus usou o verbo no futuro. Deus vos dará outro consolador. Por quê? Ele vos dará em tempo futuro, por quê? Por falta de sensibilidade dos seus apóstolos. Eles não tinham receptividade para, naquele momento, receber a graça da consolação do Paráclito. Do lado de Deus, a estrada sempre esteve pavimentada. Do lado humano, porém, faltavam, como continuam faltando, sinalizações, placas e setas que indicassem Deus presente. Por isso Jesus colocou a frase em tempo futuro. Ele vos dará outro consolador. Vos dará, lá longe. O Paráclito chegará atrasado pela nossa deficiência de percepção. A casca grossa dos humanos os impede de sentir Deus em seus corações. Mas esta deficiência, consolem-se todos, esta deficiência é temporária. Por esta razão, o nosso Rabi nos ensinou a repetir todos os dias, no Pai Nosso: venha o teu reino, Senhor. É convite sugerido por Jesus para empreendermos viagem para dentro de nós mesmos. O grande tesouro está dentro de nós. Deus é nosso Pai. E Jesus completou: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, versículo 20. No ano de 1947, os jornais noticiaram: Clarice, menina de 2 anos, foi levada por malfeitores. Norberto Robledo fez tudo para reencontrar a filha. Os raptores, porém, não deixaram pistas. Simplesmente eles desapareceram. Clarice Robledo foi criada por casal cearense. Seus pais morreram, informou Jacinto a Clarice. E a menina cresceu longe dos seus familiares. Continuaremos esta história, meus caros, em seguida, no próximo bloco. Porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Pela importância do assunto, meus caros, eu vou repetir as palavras que eu falei há pouco, pronunciadas por Jesus. Naquele dia, conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, versículo 20. Essa matéria merece um pouquinho mais de comentário. Verdade tão abrangente, de tal forma esclarecedora, que eu fico sem compreender a sua reduzida divulgação. Parece que ninguém gosta de entregar Jesus de mão beijada, sem a cobrança antecipada. Vocês já imaginaram quando naquele dia adquirirmos consciência de adentrar o círculo sagrado? Nós, o nosso Cristo e o Pai Eterno? Vejam que Jesus prometeu tal estado de graça para hoje. Ele não prometeu para hoje esse estado de graça, de tão importante que é. Nem para amanhã. Mas deixou o evento marcado pelas palavras: naquele dia. Em tempo futuro adentraremos na atmosfera do círculo sagrado.
Jesus disse, eu e o Pai somos um, mas aqui ele não se limita a dizer que ele e o Pai são um. Ele vai mais além. Ele diz que ele, o Pai e os seus seguidores formarão uma unidade. Vocês já imaginaram, meus amigos? Em tempo futuro adentraremos nesta atmosfera divina e depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema redenção pelo sangue ou pelo amor. Clarice, aquela menina que foi levada por malfeitores, nunca deixou de acalentar esperanças. Algo lhe falava aos ouvidos que o seu pai se encontrava vivo. Tomada de forte pressentimento, logo que atingiu maioridade, ela viajou a São Paulo, alimentando as melhores expectativas. Tão forte o desejo que o prodígio aconteceu mais cedo do que qualquer pessoa esperava. De repente, ela e o pai se cruzaram numa feira de livros. O pai bem mais velho e ela moça. Por incrível que pareça, meus caros, os dois logo se identificaram depois de todos aqueles anos. A voz do sangue e a força da afinidade os reuniram. Filha, gritou Norberto Robledo, avançando sobre a moça. Papai! Exclamou a jovem, sem a menor vacilação. A certeza explodiu no coração dos dois. O amor não se engana. O amor realiza milagres, como escreveu Blaise Pascal. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Este encontro de Clarice com o pai revela que o sexto sentido nos conduz. Nós estamos ligados de certa forma. A criança sequestrada aos 2 anos não se desligara do pai. A teia misteriosa não se rompera. A genética do espírito é mais perfeita que a genética do corpo. Ninguém será capaz de sequestrar a nossa raiz divina. Deus é Pai, e todos nós, embora separados dele, pela cegueira da alma, o reconheceremos num feliz encontro alhures. Intérpretes tendenciosos nos consideram criaturas e não filhos de Deus. Eles inventaram fórmulas mirabolantes para a filiação. Será preciso contribuir, dizem eles. É imperativo frequentar templos. É imprescindível obedecer à palavra da Bíblia pela interpretação deles, é claro. E assim as multidões continuam rezando pela cartilha destes doutores e mestres. O Salmo 81, verso 6, porém, desmente essas palavras sectárias que procuram dividir os homens. E o Salmo diz o seguinte: eu disse, sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Jesus ainda nem nascera para que o aceitassem, e Jeová já dizia que todos nós, todos indistintamente, o pobre, o rico, o sábio, o ignorante, todos, são filhos do Altíssimo. E o Novo Testamento confirmou o Salmo. Verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Não este ou aquele, mas todo o homem. Está lá em João capítulo 1, versículo 9.
Tanto o Velho como o Novo Testamento usam um vocábulo todo para desfazer conclusões inválidas, conclusões interesseiras. Todos vós, afirma o Salmo, todo homem registra o quarto evangelho. Todo aboliu o fracionamento. Todo representa 100%. Alguém disse a Clarice que o pai dela morrera. Apesar de ouvir a notícia falsa, Clarice continuou acreditando com absoluta certeza que seu pai vivia. Tanto Clarice acreditava nos seus pressentimentos que se dispôs a viajar a São Paulo, apesar da distância e das improbabilidades. A moça persistiu no propósito de encontrar o pai. Os dois se encontraram e o reconhecimento foi instantâneo. Esta é a grande verdade, inequívoca demonstração de fé. A falta de convivência não destruiu o amor cultivado em surdina. O girassol acompanha o roteiro do astro-rei, desde o amanhecer até o ocaso. As plantas escapam da prisão da terra em busca de claridade. No fundo, tudo cresce e se movimenta procurando ser feliz. A felicidade é o desejo de todos os seres humanos, de todos os viventes. O anseio maior é a integração perfeita e completa com o Pai das alturas. A Bíblia diz que parte de Deus, que da parte de Deus é a mesma coisa. Vejam o que Deus afirma lá no Velho Testamento. Porque assim diz o majestoso, o sublime, que habita na eternidade. Eu moro no alto e santo lugar, proclama Jeová, mas habito da mesma forma com o contrito e abatido de espírito para fortalecer o seu coração. Isaías 57, versículo 15. Muito antes dessas doutrinas negativas inexplicáveis, a realidade da presença de Deus em todos já era flagrante. Embora o Senhor esteja nos céus, ele se encontra da mesma forma no coração da Maria das Dores, do Toninho, do Anselmo e do Flávio. E vocês irão perceber no mesmo livro de Isaías que o Pai Celestial se preocupa também com os ímpios. Ele não joga os ímpios no inferno eterno, não. Isso é balela. Por causa da sua cobiça, eu me indignei e o feri, diz Deus. E ele, rebelde, seguiu seu caminho. Pois fiquem sabendo que eu continuarei seguindo os seus passos e tornarei a lhe oferecer socorro e consolação. Eu haverei de curá-lo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas essas palavras de Deus estão lá, em Isaías 57, 17 a 19. O Pai Celestial derramará sobre todos por igual o seu remédio, porque para ele todas as criaturas não são discriminadas. É o que deduzimos das suas palavras pronunciadas através da mediunidade do profeta Isaías. Seguindo de perto o ensinamento de Jeová, Jesus afirma: amai vossos inimigos e orai pelos vossos perseguidores, para vos tornardes filhos do Pai Celestial, porque ele derrama o sol e a chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, versículos 44 e 45. No momento que adotarmos o remédio da compaixão,
entenderemos que Deus é nosso Pai. Será o grande dia. A demora de perdoar retarda esta consciência. Percebam que a nossa filiação divina é jogo de esconde-esconde. Sem amor e prece, continuaremos de olhos fechados, agressivos, com duas pedras nas mãos, sem perceber o Espírito Supremo em nosso interior. Deus está esquecido em nosso coração. Se Deus abre janela para o mal, como justificarmos tanta intransigência? Na parábola das 10 virgens, Jesus afirma: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Mateus 25, versículo 1. Continuaremos contando a mesma história, meus caros, no próximo bloco. Porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio está correndo como cavalo de raça. Para a abordagem na próxima sexta-feira, 7 de outubro de 2016, estamos elaborando o seguinte tema: Sombras no Jardim da Infância. Vocês viram, homenagem às crianças, na semana que comemoramos a passagem deste acontecimento maravilhoso que é a criança. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje: redenção pelo sangue ou pelo amor. Vocês percebam uma coisa. Percebam que as 5 virgens preguiçosas também estão incluídas no reino de Deus, conforme parábola. Jesus as incluiu. Se as 5 virgens preguiçosas pertencem ao reino dos céus, isto sinaliza que continuam inseridas nele. Em ciclo posterior, continuarão aprendendo. Elas usarão outros mundos para exercitar obediência. Em Apocalipse, nós confirmamos certeza de que o Pai Celestial não remete os filhos transviados para penas eternas. Isso é potoca que não se sustenta. Escutem com redobrada atenção o que diz o livro profético, referindo-se aos 2/3 que serão expulsos no juízo final. Este beberá o vinho do desagrado de Deus e será atormentado em fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Apocalipse 14, versículo 10. Alguém mal informado poderá dizer: os ímpios estão no fogo e enxofre do inferno eterno. Este comentarista afoito não percebeu o espírito do texto, que é claríssimo. Pode alguém permanecer no inferno eterno diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, que significa Cristo? Como nos informa o Evangelho, é uma pergunta. Se tal coisa ocorresse, o Cristo e os santos anjos seriam gozadores sádicos, assistindo à dor de apenados sem remissão. Se o inferno fosse eterno e não houvesse maneira de salvar aquelas almas, Jesus e os anjos não passariam de plateia, assistindo um espetáculo. Pode uma coisa destas? E isso é incontestável. Agora, se o fogo e enxofre for planeta de provas, como pregam espiritualistas, a coisa muda de figura.
entendemos que as 5 virgens preguiçosas simbolizam os 2/3 que serão reprovados no dia do juízo final. O exílio não significará o fim de tudo, porém, será apenas um recomeço. O sofrimento, como aprendizado, não como castigo, será assistido pelo Cristo daquele planeta e pelos santos anjos. Jamais aceitaremos este monstrengo chamado inferno eterno. A única finalidade desta figura virtual é assustar crianças. Vale recordarmos que esta assistência que Apocalipse promete já ocorreu quando os adâmicos desceram para o planeta Terra. A raça adâmica foi assistida pelo Cordeiro e pelos anjos, naquele tempo, naqueles primórdios. Em todos os tempos reencarnaram benfeitores que nos ajudaram. José do Egito, Abraão, Moisés, Jó, Noé e tantos outros desceram como professores missionários. Por fim, tivemos a presença do maior de todos, Jesus de Nazaré. Ele envergou o corpo de carne e foi exemplo incomparável. Seu sangue, isto é, seu sofrimento, garantiu que aquele que padece apressa o aprendizado. A paciência nas provações apressa o aprendizado. Tome sua cruz e me siga, foi a ordem de Jesus. A coisa mais preciosa que recebemos, porém, foi a dádiva do seu amor. Esta foi a maior prova de compaixão. Parte da tarefa é nossa, porém. O inferno temporário só terá fim quando as palhas das nossas imperfeições forem queimadas totalmente. Jesus foi claro. Entra em acordo com o teu adversário enquanto estás ao seu lado, para que não sejas entregue à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Mateus 5, versículo 26. Inferno temporário existe. Não será sensato admitirmos redenção pelo amor do Cristo, enquanto rancorosos emitirmos pensamentos perversos. Só nos libertaremos das reencarnações quando eliminarmos a agressividade. Ninguém alcança os degraus mais altos com a perna imobilizada pelo gesso da violência. Não consegue subir a montanha. Enquanto pecadores, nós continuaremos anjos decaídos que a Bíblia menciona. Catedráticos confundem exilados com demônios. O texto do Evangelho, porém, nos força a discordar. Anjos decaídos são adâmicos, expulsos do planeta Éden. Escutem, por favor, o que diz a carta do apóstolo Judas Tadeu. Os anjos que não guardaram seus principados estão reservados com cadeias eternas para juízo. Judas Tadeu, capítulo único, verso 6. Quando Deus fala de eternidade e decreta julgamento, desaparece o significado de algo sem fim. Julgamentos podem terminar em absolvição e as cadeias eternas poderão ser quebradas. Os anjos apontados como maus serão purificados pelas provações. O apóstolo Pedro traz a mesma doutrina. Deus não poupou os anjos que pecaram e os precipitou no inferno, ao abismo de trevas, onde foram reservados para julgamento. 2 Pedro 2, versículo 4. Repete-se a promessa de Judas Tadeu: ocorrerá julgamento.
A absolvição romperá a continuidade das cadeias eternas profetizadas pelo apóstolo Pedro. Muitos daqueles anjos maus de ontem, hoje são anjos bons, porque ninguém resiste ao chamamento, à compaixão e ao amor do nosso Cristo. Eternidades se sucedem como grande bolo recheado em inúmeros pedaços. Cada fatia dele representa enorme ciclo. Redenção definitiva só acontecerá no último pedaço. Então, resgatados pelo amor do Cristo, seremos entronizados no tabernáculo supremo, onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem remorsos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor, sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. E na próxima semana, meus caros, dia 7/10 de 2016, sombras no jardim da infância. E devido ao adiantado da hora, meus caros, nós vamos apenas agradecer a vocês e pedir ao Pai que desça sobre todos as bênçãos de paz, harmonia, tranquilidade, saúde, mas acima de tudo, amor no coração. Obrigado, meus amigos, e boa noite.